Muito bom dia a todos. Nós, com muita alegria, queremos saudar e chamar muito bem-vindos a todos os irmãos da comunidade, de modo especial os irmãos leigos do distrito do Gravataí, que nos dão a honra da sua presença, tendo em vista que nesse culto nós estamos dando a abertura oficial também ao nosso 11º Congresso Distrital, ano de 2014. Esperamos que todos se sintam muito bem em nosso meio. E logo após o culto, então, nós daremos um pequeno break de 15 minutos, que é o tempo de nós nos despedirmos da comunidade, e depois nós já retomamos as atividades para a programação do distrito. Nós, para começarmos, nós queremos fazer uma pequena apresentação daquilo que é o brasão, o escudo da Liga de Leigos, onde nós vemos mapa, cruz, chama, Bíblia. Então, só para os irmãos que não fazem parte da Liga de Leigos possam se inteirar do significado, da profundidade desse símbolo, nós queremos iniciar então conhecendo o nosso escudo. O significado da cruz lembra-nos do sacrifício de Cristo em favor dos pecadores. O Filho de Deus pagou com sua morte nosso resgate, livrando-nos assim da condenação eterna e do poder do pecado e do diabo. E com sua ressurreição garantiu-nos a vida abundante e ativa. A Bíblia, a palavra de Deus, onde são reveladas a sua lei e promessas, a fonte e norma da doutrina cristã, e que seja alcançado o propósito para o qual Deus deu a sua palavra. A palavra deve ser usada e por isso que ela está aberta, livre para ser examinada e então alimentar a fé de cada homem, mulher e criança. A chama de fogo é para representar o Espírito Santo ardendo no coração e na vida de cada cristão, o qual nos dá fé nas promessas de Deus e nos conserva na fé, produzindo frutos abundantes no nosso viver diário. O mapa do Brasil. Os cristãos são um conjunto de pessoas que não só enxergam a si próprias, daí o objetivo da LLB em levar o Evangelho de Cristo a toda a nação brasileira, enquadrando-se assim sob a grande comissão do Mestre. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, conforme Marcos 16:15. O círculo no qual tudo se assenta é a graça de Deus, que é universal, ativa e eficaz. Ela não é limitada a certos indivíduos, mas é para todos os homens. Não é um ocioso sentimento, mas manifesta-se no que Deus fez e ainda faz pela salvação dos homens. Todos os atos de Deus pelos quais os homens são levados à fé, justificados, santificados, preservados e finalmente salvos pela fé, são motivados por essa graça. O anel é formado pelas duas circunferências excêntricas, representando o conjunto de todos esses fatos e ideias que são abraçados pela 3D. Esta sucessão de ideias faz-nos retornar sempre ao fato de que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Então nós tivemos assim a oportunidade de conhecer um pouquinho mais aquelas coisas que estão presentes e devem estar presentes nos departamentos de leigos, devem permear então os seus objetivos e o seu trabalho. E para dar início a esse momento, nós queremos nos colocar em pé e cantarmos juntos o hino 302 do nosso hinário, também com a entrada dos estandartes.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome, ó Senhor, aqui estamos para te louvar e agradecer. Em comunhão com nossos irmãos e irmãs, queremos ser fortalecidos na fé pelo teu Espírito. Abençoa-nos neste culto. Amém. Irmãos e irmãs, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração e em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Senhor, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Entristecido pelo Espírito Santo, pelo que me envergonho e me arrependo. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos esses pecados e que nenhum deles posso justificar. Por isso, em tua presença eu me coloco e confesso todas as minhas faltas e delas arrependo-me sinceramente. Por Cristo, teu Filho, purifica-me e dá-me uma vontade renovada de fazer a tua vontade. Amém. Irmãos e irmãs, diante de Deus eu lhes pergunto, se esta sua sincera confissão, que cada um de vocês se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e tem o sincero e o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo, se assim é, afirmem todos dizendo sim. Sim. Pois em virtude dessa sua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu lhes anuncio a graça e o amor de Deus Pai. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu lhes perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Podemos sentar com alegria, agradecemos e louvamos ao Senhor que nos perdoa os pecados, cantando o hino 177. Senhor, cantai,
tivemos já a oportunidade de confessar os pecados e receber amorosamente da parte de Deus o perdão, queremos agora ouvir a sua palavra. A primeira leitura para este domingo encontramos em Romanos, no capítulo 11, do versículo 13 até o versículo 24. Romanos, capítulo 11, do versículo 13 até 24, onde o apóstolo Paulo nos fala: agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte da força e da riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Essa é a leitura da epístola. O texto do Evangelho, Mateus 15, 21 a 28, a mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu ela, mas até mesmo os cachorrinhos
cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Sobre esse texto, logo mais, nós vamos ouvir a mensagem que será apresentada pelo pastor André, conselheiro do distrito de Gravataí, do departamento de leitos. Nós queremos agora unir as nossas vozes e confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. Queremos chamar à frente as crianças que irão para a escola bíblica. Bom dia. Isso, gostei. Bom dia. Vocês, crianças, fiquem para lá e olhem lá para aqueles senhores, que tem um monte de homens ali hoje, né? Tem uns com cabelo já branquinho, outros nem tem mais cabelo. Muitos desses homens, agora olhem para mim, muitos desses homens são pais e são avós. E um dia eles participaram da escola bíblica assim como vocês. E graças ao que eles aprenderam, eles foram fortalecidos na sua fé, de tal maneira que eles têm fé em Cristo como vocês, mesmo tendo passado tanto tempo. É por isso que os pais de vocês trazem vocês na escolinha. Não é para vocês ficarem sem cabelo ou com cabelo branco, mas é para vocês ficarem firmes na fé em Cristo, até quando chegar esse tempo, tá certo? Por isso os professores preparam com muito carinho esse momento que vocês vão para a escolinha, para que vocês possam aprender muito sobre o amor de Jesus e como é que o amor de Jesus nos mantém firmes na fé, tá certo? Quem trouxe a sua oferta para colocar na nossa igrejinha, lembrando que toda oferta que as crianças colocam na nossa igrejinha reverte para o trabalho das crianças entre nós. A professora leva a nossa vela, simbolizando a presença do Espírito Santo conosco e com as crianças. Tenha um bom momento lá embaixo. Enquanto nós que aqui ficamos, preparamos o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, cantando o hino 245. Oremos
e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, neste momento em que nós queremos ouvir e meditar na sua palavra. Mas antes da meditação da palavra de Deus para o culto de hoje, convido vocês para, assim como estamos, falarmos com o nosso Deus em oração e pedir a Ele direcionamento, orientação, concentração para este momento de reflexão na sua palavra. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, após mais uma semana de intensas atividades, nós estamos novamente reunidos na Tua casa. Casa esta que tão gentilmente, que tão amorosamente, semana após semana, Tu abres as portas e Tu envias mensageiros para proclamar a Tua palavra ao Teu querido povo. Te agradecemos pelo privilégio e pela graça de poder nos agraciar com a Tua palavra, de poder nos presentear com a mensagem do Teu Santo Evangelho e também pelos puxões de orelha que Tu nos dás através da Tua lei. Sabemos que o Teu amor por nós é imenso e por isso nós queremos neste momento nos render aos Teus pés. Nós queremos neste momento humildemente receber de Ti aquilo que Tu tens para nos dar através da Tua palavra e pedir que ao sair por estas portas nós possamos estar ainda mais fortalecidos e ainda mais alimentados espiritualmente do que quando aqui entramos. Também neste momento, livra-nos e protege-nos de qualquer coisa que venha nos distrair, que venha fazer com que nós percamos aquilo de principal que Tu tens a dizer a cada um de nós, por meio da Tua palavra. Por Teu Filho Jesus, nosso Senhor, clamamos humildemente pela Tua orientação, pela Tua bênção e pela Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos aqui presentes, nós queremos meditar no texto do Evangelho de Mateus 15, a história em que a mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia, ou a mulher de Tiro e Sidom, é a mesma mulher, encontra-se com Jesus. E se olharmos no final do texto, então, vemos o seguinte diálogo entre Jesus e a mulher. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Existe um mercado empreendedor hoje que está rendendo muito lucro para aqueles que trabalham nele. Pet shop. Isso se dá por diversas razões. Primeiro, cresce cada vez mais o número de pessoas que têm um cachorrinho em casa. Filhote, grandão, pequeno, não interessa o tamanho. Alguns têm até mais de um cachorro. Alguns, inclusive, o cachorro da cria nasce 6, bota para doação, as pessoas vão lá, pegam, cuidam como se fosse um filho muitas vezes. Aí você entra numa dessas lojas, pet shop, e você vê que lá não tem só comida para cachorro. Lá tem pipo para cachorro, lá tem bolinha para cachorro, camisa do Grêmio e do Inter para cachorro, tem coleirinha para cachorro. Qualquer coisa para cachorro que você quer, você encontra lá. E não somente dentro do pet shop, mas fora de lá você encontra hotel para cachorro, você encontra clínica spa para cachorro. Lá perto de casa, a pet shop que tem, ela tem creche. Isso mesmo, para quem trabalha o dia inteiro e não quer deixar o bichinho sozinho em casa, deixa lá na creche. Paga uma taxa, o bichinho fica lá brincando o dia inteiro. E como a gente vê pessoas usando desses serviços, E quando nós vemos então como que as pet shops vendem, como que estão sempre cheias, como que as pessoas buscam esses serviços, claro, além do fato de muitas pessoas levarem os seus pets, os seus bichinhos, no veterinário, levarem eles para dar banho, levar para passear na rua, comprar para eles uma casinha muito bonitinha, dar para eles todo conforto, roupinha para proteger do frio e tal. Quando nós vemos esta realidade atual, fica praticamente impossível imaginar o que Jesus fala quando ele diz migalhas para cachorro.
Porque os cachorros hoje muitas vezes não comem migalhas, eles comem o que há de melhor. A questão é a seguinte: nem sempre foi desse jeito. Os cachorros nem sempre tiveram a supervalorização que eles têm, por exemplo, nos dias de hoje. Na época do Antigo e do Novo Testamento, principalmente em meio ao povo grego, ao povo judeu, entre estes povos do Antigo Oriente Próximo, a figura do cachorro era uma figura extremamente desprezível. O cachorro entrava, a exemplo do porco, numa lista de animais imundos, animais que eram escanteados, que eram chutados, que eram tratados com desprezo e até mesmo com lonjura. Deixa eles para longe. E foi por isso então que Jesus também usa esta figura. Não convém deixar de dar de comer aos filhos para alimentar os cachorros. Bom, dito isso agora, vocês entendem um pouquinho melhor o que Jesus quer dizer nessa figura de linguagem. O que ele está falando, na verdade, qualquer pessoa, a não ser aquela mulher que tivesse escutado naquele momento, teria se sentido profundamente humilhada. A própria mulher talvez tenha se sentido humilhada ao ouvir isso de Jesus. Não convém deixar de tratar os filhos para dar de comer aos cachorros, ou seja, não convém deixar de atender aos judeus para pegar uma mulher de fora do povo judeu, porque Tiro e Sidom era muito próximo de Israel, mas ficava fora, a exemplo de Brasil e Uruguai, ou Brasil e Argentina. O ponto é o que vem depois. A mulher, ela insiste com Jesus 2 vezes. O texto diz que na primeira vez Jesus fica em silêncio, ele não responde. Os discípulos começam a se incomodar com o barulho que a mulher fazia. Por favor, mestre, manda ela embora. E Jesus então dá a ela uma resposta: eu vim para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E Jesus muda até o animal, ovelhas, que na linguagem bíblica é um animalzinho que precisa de cuidado, é um animalzinho que é tratado pelo pastor e tal. Ele não diz eu vim para os cachorros perdidos do povo de Israel. Mas aquela mulher foi chamada de cachorro. E aí então, quando Jesus diz eu vim para as ovelhas perdidas do povo de Israel, ela insiste: mas Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda. E Jesus diz: não convém tirar dos filhos e dar para os cachorros. E a mulher responde: eu sei disso, mas os cachorros matam a fome com as migalhas que caem, ou seja, com o resto do que os filhos comem. E aí vocês vão lembrar, um tempo atrás, em alguns casos ainda acontece, quando você senta na mesa, come todo o banquete e atira o ossinho para o cachorro. E ele come lá todo faceiro e se lambuza e fica roendo aquele osso e mata a fome. E está satisfeito com o ossinho que ganhou. Assim disse aquela mulher. Em outras palavras, Jesus, o que você fizer por mim já está valendo. Porque eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu não sou digna de chegar diante de ti. E aí, antes de nós continuarmos, vamos relembrar um pouco o evangelho da semana passada. Pedro faz um pedido a Jesus: mestre, quero caminhar sobre as águas. Mestre, me deixa ir até onde tu estás. Vem, Pedro. E Pedro afunda. E a resposta de Jesus é: homem de pouca fé, por que você duvidou? Hoje a resposta de Jesus também envolve a fé, mas é uma outra resposta. Mulher, como é grande a tua fé. Vejam bem na semana passada, para Pedro, homem de pouca fé. Olha agora para a mulher Cirofenice, de fora de Israel. Mulher, grande é a tua fé. O foco aqui não quero concentrar na fé da mulher ou na fé de Pedro, mas sim na ação de Jesus em ambos os casos. E sim em toda a situação que envolve essa resposta de Jesus. Pedro
era um judeu. Pedro foi chamado para ser um dos 12 discípulos. Pedro andava lado a lado com Jesus, onde Jesus estava. Pedro teve o privilégio de ver a transfiguração, juntamente com Tiago e João. Pedro teve o privilégio mais adiante de ser levado até o jardim do Getsêmani, no momento da oração de Jesus. Pedro presenciou inúmeros milagres de Jesus, inclusive o milagre de caminhar sobre a água. Mas Pedro queria mais. Pedro queria também caminhar sobre a água. E conseguindo caminhar sobre a água, Pedro ia querer mais alguma coisa. Igual aquela criança que tudo que pede ganha, mas sempre quer mais um pouco. Pai, eu quero um Nintendo Wii. Aqui, meu filho. Pai, agora eu quero um Play 4. Tá aqui, meu filho. Pai, agora eu quero um notebook assim, assim, assim. Tá aqui, meu filho. Pai, agora eu quero também um tablet. Então, tantas vezes, quando se ganha alguma coisa, mais se quer. E assim foi com Pedro. Naquele episódio ele queria caminhar sobre a água, assim como Jesus estava fazendo. Parece que ele não se contentava com o fato de ter o mestre ao seu lado. Parece que ele não se contentava com o fato de receber toda a atenção, todo o amor e todo o ensinamento que Jesus tinha para transmitir. Ele estava querendo sempre mais. Pergunta é, meus queridos irmãos, quantas vezes nós também agimos desta forma? Quantas vezes nós acordamos de manhã cedo e antes de lembrar da dificuldade que o dia espera hoje, nós lembramos que com a graça de Deus chegamos até ali? Quantas vezes, quando a situação não se decide da forma que nós gostaríamos, o que nós imaginávamos, nós conseguimos manter a serenidade, conseguimos manter a tranquilidade e dizer: Senhor, assim foi desta vez, mas eu sei que Tu estás comigo. Quantas vezes, a exemplo de Jó, nós conseguimos dizer: recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal? Quantas vezes para nós parece pouco o fato de termos mensageiros de Deus anunciando a Sua palavra sempre? Quantas vezes parece pouco para nós o fato de termos um tempo onde podemos nos reunir tranquilamente, num clima de amor, de esperança, de alegria, de confraternização, quando tantas nações do mundo precisam se esconder para se reunir sob o peso ou a pena de serem mortos por testemunharem a sua fé? Quantas vezes nós somos como Pedro? Quantas vezes nós recebemos o carinho de Jesus, a atenção de Jesus, o amor de Jesus, o ensinamento de Jesus, e isto parece pouco? Queremos mais, queremos ver coisas mais concretas, queremos ver coisas que encham mais os nossos olhos do que essas tão banais como um gole de vinho e um pedacinho de pão, ou como um livro com letrinhas pequenininhas. Quantas vezes, queridos irmãos, a nossa natureza nos leva para este lado? E é claro que quando isso acontece, fatalmente acontece o que aconteceu com Pedro. A tendência é que a gente afunde. A tendência é que a gente caia. Por quê? Porque nós acabamos esquecendo que o amor de Deus é tão grande que muitas vezes Ele simplifica as coisas para nós. Muitas vezes Ele deixa na sua palavra: é isso, este é o caminho, este é o meio. Assim você irá longe. Mas aí nós achamos que aquilo ali é pouco, não é suficiente. E muitas vezes optamos por algo que contradiz os conselhos amorosos de Deus. E muitas vezes as consequências são tristes. E aí vem normalmente aquele sentimento: eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque não valorizei enquanto deu. Mas neste caso também a boa notícia fica. Quando Pedro afundou,
Quando Pedro percebeu que era melhor ter ficado dentro do barco do que ter ido até lá e caído, a mão de Jesus estava lá para puxá-lo de volta. Foi chamado de homem de pequena fé? Foi. Mas não foi abandonado por Jesus. Afinal de contas, Jesus veio justamente para os homens de pequena fé. Justamente para aqueles que precisam dele, também nos momentos de angústia e aflição. E por isso temos um consolo aqui neste momento. Se até hoje apenas reclamamos, apenas achamos simples as coisas maravilhosas que Deus colocou na nossa vida, e se estamos de alguma forma sofrendo consequências por causa disso, saibam que não afundamos, porque a mão de Jesus é poderosa ainda para nos segurar, nos puxar de volta, nos dar um pequeno puxãozinho de orelha carinhoso, dizendo: irmãos de pequena fé, mas Ele está conosco. E agora vamos para o outro lado. O texto dá o acontecimento da mulher cananeia, da mulher cirofenícia, da mulher de Tiro e Sidom. Essa mulher cujo Jesus diz: você tem muita fé. Na verdade, temos que tomar cuidado, já falei isso antes, para não enaltecer essa mulher e dizer: olha que exemplo. Não. Mas a questão aqui é a seguinte: essa mulher é aquela criança que nunca teve um videogame. Essa mulher é aquela criança que no almoço comia o pescoço do frango porque não podia comer a coxa e a sobrecoxa. Essa mulher é aquela criança que nunca teve um tênis bonito para ir para o colégio. Tinha que ir com o tênis que era do irmão ou então de chinelo. Para esta mulher, qualquer coisa que Jesus fizesse por ela, se Jesus dissesse: os teus pecados estão perdoados, se Jesus dissesse: creia em mim, se Jesus dissesse: há salvação para você, qualquer coisa que Jesus fizesse por ela estaria bom. Primeiro, porque ela era desprezada na sociedade. Segundo, porque ela se sentia indigna diante de Deus. Terceiro, porque ela era mãe e estava desesperada com o estado que a sua filha se encontrava. Diz o texto: estava a filha possuída por um espírito mau, por um espírito demoníaco. Todas as situações do texto colocavam a mulher numa situação em que ela não estava em condições de exigir absolutamente nada. E se nós pararmos e sermos honestos conosco mesmos, vamos perceber que esta é a nossa condição atual. Nós não merecemos exigir nada de Deus, porque tudo de bom que Deus nos dá já é graça. Tudo de bom que acontece na nossa vida já é além do que merecíamos por causa dos pecados que cometemos. E essa mulher, então, que reconhece não merecer nada, ela pede para Jesus o quê? Migalhas. Ela quer o resto. Ela quer o que sobrar. E Jesus então fala da sua fé, não porque essa mulher era especial, era melhor que outras, mas porque essa mulher, naquele momento, ela acreditou que tudo o que Deus faz é bom. Ela acreditou que a migalha de Deus é a fatura do ser humano. Ela acreditou que a loucura de Deus é a maior sabedoria do ser humano. E outra, precisamos ver também que Jesus, Filho de Deus, e isto nós aprendemos muitas vezes, né? Ou melhor, sempre aprendemos isso no seminário, né? E muitas vezes vemos isso nos nossos estudos da congregação. Jesus é um ser humano com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus também passou por dois estados em sua natureza humana, o estado de exaltação e o estado de humilhação. Então, por um lado, Jesus sabia o desenrolar dessa história. Jesus não está sendo aqui insensível com a mulher
sem saber as consequências que isso traria. Jesus sabia que aquela mulher iria persistir. Ele sabia que poderia falar daquele jeito com ela, porque ela aguentaria o tranco naquele momento, porque a necessidade dela naquele momento era maior do que qualquer ofensa que ela pudesse ouvir, mesmo que dos lábios de Jesus. Por isso Jesus fala deste jeito, porque sabia que, conduzindo dessa forma, ele poderia mostrar a ela ainda mais a graça e o amor de Deus, e poderia mostrar para os discípulos também que muitas vezes não precisamos receber um sinal imenso para crer que Deus está do nosso lado, mas que muitas vezes é o momento de se contentar com o pouco, sabendo que o pouco de Deus também é muito para nós. Como consequência, Jesus diz: que seja feito o que você quer. Jesus está falando aqui da sua filha. Não está falando qualquer coisa que você queira na vida. Está falando do caso da filha. A filha que estava possuída por um demônio. E como vocês bem sabem, é da vontade de Deus que todo ser humano seja tocado pelo Espírito Santo. É da vontade de Deus que todo ser humano creia na sua palavra. E tudo aquilo que está de alguma forma impedindo o ser humano de chegar até a palavra de Deus, é da vontade de Deus remover para deixar livre o caminho. Por isso, então, Jesus aqui também faz isso por ela, porque está de acordo com a palavra de Deus, o ser humano querer chegar. E o pedido dela era justamente livrar este espírito que afastava ela, que estava lhe causando dores e que estava lhe fazendo se sentir cada vez mais indigna de chegar diante de Deus. Meus queridos irmãos, para terminar este momento de mensagem, dizer a cada um de vocês, e em especial também para os leigos do distrito Rio Gravataí, muitas vezes o nosso trabalho enquanto Igreja Evangélica Luterana do Brasil, enquanto distrito Rio Gravataí, parece pequeno. Muitas vezes a gente reclama: por que todas as igrejas crescem e a gente está sempre na mesma? Muitas vezes a gente reclama: somos tantos membros e olha quantos participam. Muitas vezes a gente se pergunta: onde é que a gente está errando? O que a gente está fazendo de errado? E a pergunta é: será que nós estamos fazendo como Pedro? Será que estamos querendo caminhar sobre a água também? Ou será que estamos agindo como uma mulher cirofenícia, dizendo: Deus, até pode ser pouco, mas eu sei que desse pouco tu podes fazer muito. Deus, eu sei que no começo pode ser pouco, mas com o tempo as coisas podem melhorar. Me ajude a fazer parte disso. Meus queridos irmãos, independente do estado, se às vezes agimos como Pedro, querendo caminhar sobre a água, ou se às vezes estamos no nosso estado de profunda humildade e de profunda devoção, uma coisa é certa: a voz de Cristo e a mão de Cristo estão presentes em nossas vidas em qualquer uma destas situações. Às vezes Ele vai permitir o pé, a cintura e até o ombro afundar, para que a gente sinta mesmo a dor e valorize aquilo que está prestes a perder, para então Ele puxar de volta. E às vezes, outras vezes, Cristo se compadece quando vê que aprendemos as lições, que reconhecemos e que queremos um recomeço. Independente da situação que nós enfrentamos, independente da dificuldade que está à frente, independente de quão dolorida é a lição muitas vezes, sempre a graça de Cristo e o seu auxílio é mais forte. Pois, como disse Deus lá no Antigo Testamento, pode uma mãe esquecer do seu filho?
mesmo que isso acontecesse, eu, Senhor, jamais te abandonaria. E nessa certeza podemos sempre caminhar. Se no alto mar, se no momento delicado, onde a nossa família, amigos, congregação ou algo do tipo está prestes a passar por uma terrível perda ou dificuldade, independente do momento que for, nós podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. E é por isso que domingo após domingo, este é o nosso lugar. Este é o nosso lugar, porque aqui nós lembramos sempre que lá fora tem algo maior que nos impulsiona a agirmos e que nos impulsiona a esperarmos quando tudo parece estar perdido. E mais uma notícia boa, e aí sim para finalizar. Jesus não nos chama de cachorros. Ao contrário, Jesus nos chama de ovelhas. Ovelhas do bom pastor. Ovelhas que necessitam do seu cuidado. Ovelhas a quem Jesus não quer dar somente as migalhas, mas quer dar pasto recheado, gostoso. E este pasto é a sua palavra, que promete a sua proteção e auxílio nesta vida, mesmo em meio às dificuldades, e que promete a glória da vida eterna no futuro. Razão essa pela qual nós podemos sempre levantar a cabeça e seguir novamente a sombra da cruz e do sangue de Cristo. Que este Jesus abençoe a cada um de nós imensamente e conforte os nossos corações, hoje e sempre. Amém. Através dessa mensagem, analisando as nossas vidas, nós podemos reconhecer quantas e quantas bênçãos Deus nos concedeu, materialmente e espiritualmente. Portanto, nesse momento nós queremos devolver uma parte, reconhecendo todas essas bênçãos através de nossas ofertas. E durante esse momento em que as ofertas serão recolhidas, nós queremos cantar o hino 246. Oh
Bondoso Deus e Pai Celestial, nós realmente queremos te agradecer por tantas e tantas dádivas e bênçãos que tu nos concedes diariamente em nossas vidas, em nossa família, em nossas congregações, em nosso distrito, em nosso país. Nós muitas vezes não reconhecemos, não percebemos a tua graça, a tua mão bondosamente nos guiando, nos conduzindo no melhor caminho que conduz à salvação eterna. Muitas são as nossas necessidades que nós sentimos no nosso dia a dia. Nós sabemos que a tua graça nos basta e que tu nos supre diariamente e abundantemente com todo o necessário para o sustento do corpo, da alma, da nossa vida. Mesmo reconhecendo que não merecemos nada disso, nós reconhecemos o teu grande amor, a tua grande bondade e misericórdia, que se renovam a cada dia, a cada manhã. E é por isso que nós louvamos o teu santo nome. É por isso que nós queremos viver no nosso dia a dia uma vida com alegria, com disposição para o servir, para ajudar, para dar um bom testemunho dos teus feitos em nossas vidas para as pessoas que estão em nossa volta. Bondoso Pai Celestial, nós queremos te entregar tudo aquilo que está nos nossos corações. Momentos de alegria, como também momentos de tristeza, momentos de aflição que pesam nos nossos corações. Tu és um Deus onisciente e sabe tudo aquilo que nós estamos passando, e ao mesmo tempo tu és um Deus poderoso, que pode sim fazer maravilhas, e conforme a tua bondade, conforme a tua vontade, tu possas assim fazer o melhor para cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas angústias. Queremos entregar nas tuas mãos aqueles que estão completando mais um ano de vida nesta semana, aqui na nossa congregação. No dia 15, Ana Paula Lide Gomes, Sônia Kautzmann. Dia 16, Rafael Vaz e Tiago Bittencourt. Dia 17, a Melissa Gomes, Renata Dortzbacher e Tainara Rezende. Dia 19, Jonathan Michels. Dia 20, a Fernanda Lauenheimer Bandeira, Julius Marcel Assmann e a Vera Jansen Lidório. No dia 21, Arthur Laitsky, Matheus Rinco, Michele Flores, Yasmin da Rocha e tantos outros, ó Pai, que tu sabes que estão completando mais um ano de vida, que não está aqui na nossa lista, ou completando mais um ano de batismo, lembrando talvez a sua confirmação, ou completando mais um ano de casamento. Que eles possam erguer as suas mãos aos céus, te louvar e te agradecer por mais este ano concedido, ano de muitas e muitas bênçãos. Também nas tuas mãos queremos te entregar aquelas pessoas que estão tristes, que estão doentes, que estão acamadas, que passaram ou irão passar por alguma cirurgia. De forma especial queremos entregar nas tuas mãos o nosso irmão Silvio, que nesta semana sentiu a perda da sua mãe, e nós queremos te pedir que tu possas consolá-lo, a ele e todos os familiares, porque tu és o Deus da vida, tu és o Deus da ressurreição, o Deus que nos prometeu estar do nosso lado neste mundo e para toda a eternidade. E assim queremos seguir contigo por cada dia de nossas vidas. Por último, Pai, não menos importante, queremos entregar nas tuas mãos a toda a Liga de Leigos Luteranos do Brasil, de cada congregação do nosso distrito, que tu possas ajudar os leigos a continuarem a ser fiéis nos seus trabalhos, nas suas atividades, a serem fiéis nos seus departamentos, trabalhando, servindo com amor e com alegria. Tu possas motivá-los a continuarem a estarem mais fortes, estarem mais juntos, unidos, não só individualmente em cada congregação, mas também a nível distrital. E queremos te pedir que tu abençoes esse nosso congresso ao longo desse dia, a todos que aqui estão, os que estão auxiliando, também aos pastores e ao palestrante. Tudo isso, ó Pai, e muito mais, nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento nós queremos lembrar aquele momento onde Jesus, juntamente com seus discípulos, reunidos na última ceia, Jesus toma o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos pecados, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi dado e derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Nos preparando para o momento da Santa Ceia, nós queremos fazer a nossa oração conforme projetado. A tua Santa Ceia veio, Jesus, que habitas o alto céu. Do todo celeste fome venho de ti, que és o nutrimento meu. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Concede, eu digno me apresente à tua mesa celestial. E guarde sempre a ti na mente, Jesus, meu fiador leal. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Podem sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, vamos ouvir uma música de fundo para a nossa meditação, nossa oração particular diante do nosso Deus. Gostaria de convidar nossos colegas pastores, também os senhores Mário e Silvio, para nos auxiliarem na distribuição da Santa Ceia. Nós iremos participar primeiramente. Depois, no segundo momento, nós vamos fazer a distribuição da Santa Ceia simultaneamente para os dois lados, né? Então venham a partir dos primeiros bancos, né? Fazendo duas filas rente aos bancos, recebendo então no centro o pão e depois retornando pelas laterais, recebendo então, voltando pelo cálice coletivo ou individual, retornando pelos seus lugares pelas laterais. Então venham por duas filas simultaneamente, saindo pelos lados. Vinde, pois tudo já está pronto, tudo já está preparado. Todo aquele que crê verdadeiramente que através do pão e do vinho estará recebendo o corpo e sangue de Cristo para perdão, vida e salvação, é bem-vindo à ceia do Senhor. Vinde, pois tudo já está preparado. Sabemos que todas as vezes que nós comemos este pão, bebemos este cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Damos graças a Deus, façamos a nossa oração conforme a projeção. Em fervorosa gratidão a Ti, nosso Salvador, porque nos amaste e nos enviaste o Teu Espírito Santo. Consagramos a Ti tudo que somos e temos. Consagramos, Senhor, as nossas mãos para trabalhar para Ti.
Consagramos os nossos pés para te seguir, consagramos os nossos lábios para falar do teu amor, consagramos os nossos bens para a expansão do teu reino entre nós. consagramos, Senhor, a nossa vida, guiados pelo teu Espírito, que vem a nós no batismo, palavra e santa ceia. Queremos viver sempre consagrados a ti, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebei a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, finalizamos este nosso culto cantando o último hino, que é o hino 201 dos nossos hinários.